Olá pessoal, agora vamos fazer a questão 6.20 do livro do Stevenson. Essa questão é uma questão interessante sobre a transferência de potência entre dois terminais de uma linha de transmissão. Então ele começa um texto explicando algum conceito, né? E depois ele pede o que ele quer de fato na questão. Ele fala o seguinte, que as faixas de servidão de linha de transmissão, elas são difíceis de se obter, né, de se aumentar ou de conseguir novas faixas em áreas urbanas, questão tanto de espaço e questão de preço também, né? E as linhas existentes, que já têm a sua faixa definida, geralmente elas são melhoradas, mudando os condutores para um condutor de maior seção transversal, ou elevando a isolação da linha para poder operar com níveis maiores de tensão, certo? E isso para poder aumentar a máxima potência que ela pode transferir. Bom, aí ele chega num cenário aqui. Seja uma linha, então, de 138 kV, que tem 50 km de comprimento, e ela possui condutores do tipo Partridge na disposição horizontal plana. Horizontal plana sempre é a disposição que eles estão no mesmo plano, e eu tenho a mesma distância entre os condutores adjacentes, certo? E a distância que é entre eles é de 5 metros. Ele pede para desconsiderar a resistência desse condutor e calcular qual que é o aumento percentual na potência que pode ser transmitida, considerando que VS, né, o módulo de VS e o módulo de VR são constantes, e com o ângulo máximo entre os valores de VR e VR de 45 graus, para três condições. A primeira é se o condutor padre é substituído pelo Osprey, desculpa, que possui mais do que o dobro da área de alumínio. Se o segundo condutor Partridge é colocado formando um feixe de dois condutores por fase, com a distância de 40 centímetros entre eles, mantém a distância dos centros dos feixes de 5 metros. E, por fim, se a tensão original da linha é aumentada para 230 kV e também é aumentada a distância entre os condutores para 8 metros. Então são várias coisas que acontecem aqui ao mesmo tempo nessa questão. Tranquilo? Bom, a primeira coisa a se considerar aqui para a gente é o seguinte. Se a linha tem 50 km, ela é uma linha do tipo curta. Tranquilo? Então, a matriz de parâmetros dela, aqui para a gente, ela tem o seguinte formato, né, padrão ABCD, tá? E ela seria a seguinte forma, né? Seria 1/0, né, 1 com ângulo 0, ou 1 só, uma impedância Z aqui para a gente, 0 aqui e 1 aqui. Tranquilo? Bom, só que tem um detalhe que ele fala que é para desconsiderar, onde está aqui, a resistência dessa linha. Então esse meu Z aqui agora, ele vai ser um 0 mais um JX, que pode ser reescrito como sendo um X com ângulo 90 graus. Então a minha matriz da minha linha, só para questões de referência, né, ela fica sendo um X 90 graus, 0 e 1. Tá? Bom, agora em termos de potência transferida, a equação que rege a potência ativa, que é transmitida do terminal S para o terminal R, completa, ela é o módulo de VS vezes o módulo de VR sobre o módulo do parâmetro B, vezes um cosseno do beta, que é o ângulo do parâmetro B, menos um delta, que é a diferença angular entre os terminais, menos o módulo do parâmetro A, vezes o módulo de VR ao quadrado, sobre o módulo do parâmetro B, vezes aqui um cosseno de beta menos alfa, sendo alfa o cosseno para a gente, desculpa, sendo alfa o ângulo do parâmetro A aqui para nós, tá? Bom, analisando, a gente tem então que foi dado, anunciado que o nosso delta 45 graus, tá? O parâmetro, o ângulo A,
o alfa, que é o ângulo do parâmetro A, ele é igual a zero. E o parâmetro B, como ele é puramente indutivo, o seu ângulo é 90 graus. Qual é a consequência disso? Então, o cosseno de beta menos alfa vai ser um cosseno de 90 graus. E isso aqui é igual a zero. Então, esse termo aqui todo é zero, e isso aqui tudo para a gente fica igual a zero. Então, nesse caso da questão aqui, a minha potência transferida vai ser relacionada apenas pelos módulos, né, de VS e VR sobre o módulo de B aqui para a gente, vezes o cosseno de beta, que é 90, menos 45, que é o delta ali para nós. Então, aí eu tenho que o nosso PR vai ser igual ao módulo de VS pelo módulo de VR. O módulo de B para a gente vai ser o valor da reatância indutiva, dessa linha aqui, certo? Vezes o cosseno de 45 graus. Tranquilo? Bom, então começamos, a nossa relação vai ser com essa equação aqui. Então, na letra A, ele quer saber qual que é o aumento, né, ou a diminuição de potência transmitida quando eu troco o Partridge pelo Osprey, certo? Bom, vamos lá então. Para ambos os casos, vou ter que calcular quem que vale o X, certo? Lembrando que a reatância indutiva, a gente pode calcular através da topologia da linha, já sendo o 2πf vezes o valor do L, então vai ser 2πf vezes 2 vezes 10 a menos 7, vezes o Ln, da distância equivalente entre os condutores, pelo GMR aqui deles, ou o ds se for um condutor em feixe. Isso aqui para a gente vai dar um valor em ohm por metro. Tá? Para a gente achar valores melhores aqui, e até ensinar algo novo nesse vídeo aqui, geralmente os valores dos parâmetros da linha são dados ou em ohm por milha, ou, para nós, é mais familiar, ser ohm por quilômetro. Então, para eu transformar esse cara para ohm por quilômetro, basta eu fazer a multiplicação desse cara aqui, por 10 a terceira, ou por 1000. Então, vezes 10 a terceira. E aí eu tenho que o meu x, como isso aqui é constante, 60 Hz, se for o caso, é constante, 2, 10 menos 7 é constante, isso aqui é constante, se eu calcular isso aqui tudo para a gente, né, calcular o valor resultante disso aqui, eu tenho que esse valor aqui constante é 0,0754 vezes o Ln de D é Q pelo GMR. E aí vai facilitar as nossas análises e contas aqui na questão. Tá? Como nesse caso a letra A, os condutores estão dispostos no horizontal plano com 5 metros entre os condutores adjacentes, então o nosso D é Q, aqui para a gente, vai ser 5 metros vezes 5 metros vezes 10, que é a distância dos condutores das pontas aqui, e a raiz cúbica disso. Se eu calcular, vai dar 6,299 alguma coisa, que é 6 metros e 30. Deixa eu arrumar aqui. 6 metros e 30. E aí, se a gente passar esse valor para pés, fica igual a 20,67 pés. Tá? Bom, agora eu vou na tabela e pego que para o condutor Partridge, aqui, o GMR dele, chamado de GMR1, vai ser igual a 0,0217 pés. Tá? E para o condutor Osprey, chamado de GMR2 aqui, o GMR dele é 0,0284 pés. Bom, qual que é a minha ideia? Eu tenho que comparar as potências aqui. Uma vez que vamos manter as tensões constantes e esse cosseno constante, eu vou só variar o valor da nossa reatância aqui indutiva. Tá? Então, se eu conseguir calcular aqui, então meu x aqui vai ser igual a 0,0754
vezes o ln de quem? 20,67 pelo GMR dele, que é 0,0217. E aqui, chamar de x1, chamar aqui de x2, vai ser 0,0654 vezes o ln de 20,67, 0,0284. Se eu calcular aqui, então, eu vou ter que a reatância indutiva para o condutor Partridge original é 5171, 0,5171 ohms por km, e esse cara aqui vai ser 0,4969 ohm por km, como esperado, um valor menor aqui para a gente, uma vez que ele tem seção transversal maior. Tá? E para a gente realizar quem que é o aumento, basta eu fazer uma razão, né? Uma razão aqui para a gente da potência nova pela potência antiga. Então, a potência do condutor Osprey pela potência do condutor Partridge, certo? Bom, o Osprey, seguindo a nossa expressão aqui, ele vai ser o valor de módulo de Vs pelo módulo de Vr sobre x2, aqui pra gente, vezes o cosseno de 45 graus, e o nosso P1, que seria do Partridge, vai ser módulo de Vs, módulo de Vr sobre x1, vezes cosseno de 45 graus. Se eu reorganizar essa expressão aqui, eu vou ter o módulo de Vs, módulo de Vr, vezes o cosseno de 45 graus, sobre o valor de x2, vezes, aqui agora para a gente, vou ter o valor de x1 sobre módulo de Vs, módulo de Vr, cosseno de 45 graus. Então, isso corta com isso, e eu tenho que só relacionar as minhas reatâncias. Então, eu vou ter aqui para a gente a reatância 5171 pela minha reatância 4969. Calculando isso aqui, a gente vai ter o valor de aproximadamente 1,04065. Então, em termos percentuais, a gente teve aqui, né, fazendo vezes 100 menos 1, né, a gente vai ter aqui um aumento de capacidade de transmissão, só aumentando a seção transversal do condutor, de aproximadamente 4,06%. Desculpa, melhor falando. Tá? Bom, na letra B, ele fala o seguinte: não vamos colocar outro condutor no lugar do Partridge. Vamos colocar agora um feixe de 2 condutores no lugar de um só por fase, e mantendo a mesma distância entre feixes aqui para a gente. Tá? Então, na letra B, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, o nosso D aqui para a gente vai permanecer o mesmo, 20,67 pés. Tá? Só que agora eu tenho uma distância entre os condutores do feixe de 0,4 metros. Então, agora eu tenho algo assim. Aqui é um D de 0,4 metros e entre os centros dos feixes é 5 metros aqui para a gente. Então, esse cara, quando eu passo para pés, é 1,3123. Vocês sabem que eu estou usando para pés para ficar mais fácil o cálculo, uma vez que o GMR é dado também em pés para a gente, né? E aí, como é um condutor, é uma fase em feixe, o meu DS aqui agora vai ser a raiz quadrada do valor do GMR, do Partridge, que é 0,217, vezes o valor de D aqui para a gente, certo? Que vai ser, no caso, o valor em pés, tem que botar aqui, tá? Calculando aqui, eu tenho que meu DS é 0,1688 pés, que obviamente tem que ser muito maior do que era só para o condutor com GMR sozinho. Logo, o nosso X aqui para a gente vai ser 0,0754 vezes o ln do meu D aqui, que é 20,67, sobre o valor do nosso DS, 0,1688. Isso aqui, se eu calcular, vai dar 0,36,25 ohm por km e, como previsto, muito menor do que era com só condutor por fase. Aí a ideia é a mesma, vamos aqui de 3, né? Aí a minha ideia agora aqui é fazer uma razão, comparando a potência 3 com a potência 1. Só que a gente viu aqui da equação passada, vamos
ser espertos aqui, que basta eu comparar o P2 na parte de baixo e o P1 na parte de cima. Então aqui para a gente a relação vai ser, para nós, do x3 sobre o valor do x1. No caso, desculpa, fiz errado aqui. É o valor do x1 pelo valor do x3. x1 pelo x3. E aí o x1 a gente calculou anteriormente, que foi 0,5172 ohm por km, a gente calculou aqui, certo? E o x3 calculamos agora, 0,36,25. Isso aqui vai resultar para a gente de 1,4265, o que resulta para a gente que quando eu coloco mais um condutor por fase, saiu de 1 para 2, o mesmo condutor, mantendo a mesma tensão na linha, eu tenho um aumento aqui de 42,7% na minha potência que eu posso transmitir nessa minha linha, sem mudar praticamente nada, vamos dizer assim, nessa linha, certo? Com a dificuldade que eu tenho de aumentar as faixas de servidão. Tranquilo? Na letra C, já é um outro cenário. Ele fala, bom, vamos aumentar a distância entre os condutores, porque eu vou aumentar a tensão de 138 para 230 kV. Então, por isso aumentou a distância aqui entre eles. E comparar qual é o aumento de potência que eu tenho transferida nesse caso. Então, nesse caso aqui, a gente tem, né, que na condição 1, a minha tensão era 138 kV. Na minha condição agora, eu vou chamar de 4, né, que essa aqui foi 3. Na minha condição 4 agora, 230 kV, certo? E os meus condutores agora estão espaçados de 8 metros entre si. Então, o meu DEQ aqui agora vai ser 8 vezes 8 vezes 16 raiz cúbica, tá? Isso vai dar 10,07 metros, que se eu passar para pés vai dar 33,07 pés aqui para gente. Então a minha reatância, já que é o condutor Partridge aqui, a gente não alterou ele, vai ser o 0,0754 vezes o Ln de DEQ pelo GMR do condutor aqui para gente, que vai dar 0,0754 vezes o Ln de 33,07 sobre o valor de 0,0217 aqui para gente, que vai resultar 55,26 ohm por km. Que, se a gente reparar, esse valor é maior do que esse daqui, que faz sentido porque a gente aumentou a distância entre os condutores. Então, só por isso aqui, a gente acabaria diminuindo a potência que a linha pode transferir, porque é sempre o valor do x1, que é o nosso primeiro caso, com o valor novo agora, que seria esse cara aqui. Só que eu também estou modificando a tensão aqui da linha agora, tá? Então, vamos passar uma condição aqui para a gente. Na condição 1 que a gente tinha ali, a nossa equação da potência transmitida, ela com os nossos valores vai ser 138 kV vezes 138 kV sobre o módulo aqui para a gente sobre o valor do nosso GMR, que é 0,5171 ali para a gente, vezes o cosseno de 45 graus, certo? Que estava aqui ocupando também a gente aqui, beleza? Então essa expressão aqui pode ser 138K ao quadrado, 0,5171, vezes o cosseno de 45 graus. Na minha condição 2, chamar aqui de P1, chamar aqui de P, no caso, 4, né? P4 aqui. A tensão aumentou, 230K, então ela é igual nos dois terminais, então vai ser ao quadrado, sobre 0,5526 vezes o cosseno de 45 graus aqui para gente. Então, para comparar, vou fazer uma razão de P4 por P1, certo? Aí eu vou ter o seguinte, vou ter o valor de 230K ao quadrado sobre 0,5526 cosseno
de 45 graus, dividido por esse cara aqui. Então, dividido por ele, fica sendo vezes 0,5171 na parte de cima e na parte de baixo 138K ao quadrado vezes o cosseno de 45 graus aqui pra gente. Esse cosseno vai embora com esse cosseno aqui. Se eu rearranjar essa equação, fica sendo 230K por 138K, ambos ao quadrado, pela relação das reatâncias 5171 por 5526. E esse cálculo, se eu fizer, eu vou ter aqui um valor de aproximadamente 2,6. Que quer dizer o quê? Que a minha capacidade de transmissão agora, ela aumentou em aproximadamente 160%. Com o aumento da minha tensão, aqui pra gente, né? Nem chegou a dobrar a tensão aqui, né? E com um afastamento dos condutores de 5 para 8 metros agora, para poder acomodar essa tensão maior na minha linha. Beleza? Então essa questão 6.20 parecia complicada pelo enunciado e tal, aqui os rodeios que ele fez, entre aspas, né? Mas no final acaba sendo tranquila, porque primeiro, né, ele mandou desconsiderar a resistência, então isso facilitou aqui nos cálculos do valor da impedância série da linha, né? E também na questão aqui da gente conseguir zerar, né, o valor do cosseno de beta menos alfa, porque como a carga era puramente indutiva, né, a carga não, né, a resistência série a impedância série da linha, melhor falando, esse cosseno ficou de 90 graus, que foi zero, e aí nós resumimos nossa análise somente nessa equação aqui, que aí fica mais fácil de analisar. Beleza? Bom, espero que tenham gostado dessa questão aqui. Qualquer dúvida ou qualquer conta que eu tenha feito errado aqui, vocês, por favor, deixem nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço a todos.